Eu vou apresentá-lo novamente, mas o professor Almeida possui mais de 40 anos de experiência em gestão de serviços. Foi diretor em grandes multinacionais como American Express, Teletec, HSBC e empresas nacionais como Editora Abril, em cargos locais, regionais e globais. Foi responsável por grandes estruturas de serviço e vendas, englobando distribuição física, centrais de atendimento e canais digitais. O professor Almeida é engenheiro com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, possui cargos de extensão nas áreas de planejamento estratégico pelo IMD na Suíça, tecnologia da informação pela London Business School em Hong Kong, operações competitivas pela FGV e melhoria contínua de processos pela Amex, realizado em Princeton, nos Estados Unidos. Professor, seja bem-vindo. A responsabilidade é maior, porque o show tem que ser melhor do que o de ontem. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a história do show fica por conta dele, tá? Não teve show. Senhores, ontem foi um tema mais soft, vamos dizer assim. Foi um tema mais tranquilo. Hoje é um tema um pouco mais duro, mais hard. Falar de estratégia em organizações, quaisquer que sejam, é um tema que às vezes não é levado muito a sério. Às vezes você faz um planejamento estratégico, aquilo vira um caderno e vai para a gaveta de alguém. E ele é esquecido lá dentro, né? Quantas e quantas organizações eu já passei e encontrei isso. O que nós vamos debater aqui é uma maneira de olhar para a estratégia das organizações e fazer com que você utilize o exercício de planejamento. Ok? E essa vai ser uma apresentação que vai precisar da contribuição de vocês. Em alguns momentos eu vou parar, vocês todos têm um bloquinho aí, e vocês vão complementar a apresentação conforme ela caminha. Ok? Estamos combinados? Alguém sabe o que é VUCA? Microfone para ela ali. Não, microfone não? Então vamos lá, volátil. Não vai lembrar? Nós vamos recordar aqui. Mas está funcionando? Estão ouvindo? Tá. Oi, estão ouvindo agora? Beleza. VUCA nasceu nas Forças Armadas Americanas depois que caiu o Muro de Berlim, e teve a perestroika na União Soviética. Antigamente o mundo era binário, né? Você tinha dois lados claros dessa história. Depois que o mundo acabou de ser binário, o seu inimigo passou a ser desconhecido. E aí, esse termo VUCA passou a ser utilizado. E ele estabelece um tipo de contexto que foi absorvido pelas corporações depois de 11 de setembro. Eu me lembro bem desse 11 de setembro porque eu estava numa organização multinacional e nós achávamos que aquilo era algo, vamos dizer assim, além de absurdo, uma coisa impensável, né? Pois depois nós nos preparamos para coisas impensáveis nas multinacionais. E passamos a utilizar o VUCA. Volatilidade, ou seja, os desafios são inesperáveis e estáveis, mas depois você consegue entender. Mas quando ele acontece, é muito complicado. Incerteza. Ausência de previsibilidade. O mundo digital hoje, ele provoca uma incerteza nas organizações. Complexidade. A situação tem muitas variáveis conectadas. E aí, essas variáveis ultrapassam os processos estabelecidos nas suas organizações. Ok? E ambiguidade é uma relação causa e efeito muito confusa. Você não consegue estabelecer imediatamente isso, só consegue estabelecer depois dos fatos. Vou dar um exemplo prático para vocês disso.
uma engarrafadora vivia muito bem na África do Sul, tocando sua vida, com missão, visão, valores, com tudo definido, com estratégia definida, e uma outra corporação comprou essa engarrafadora. Só que a corporação que comprou essa engarrafadora era concorrente de uma das empresas que usava essa engarrafadora. Quem comprou falou: pode parar de engarrafar para o meu concorrente. Não vou engarrafar mais para ele. O que aconteceu neste momento? O sujeito que estava estabelecido naquele país, comercializando os seus produtos, perdeu sua capacidade de produção. Isso é VUCA pura e aplicada. De repente você não tem mais aquilo. Algumas coisas aconteceram no nosso país com mudança de legislação. Mas nós temos o problema da insegurança jurídica. A insegurança jurídica é uma marca puramente brasileira. Muito bem, é isso aí. Temos insegurança jurídica e viveremos com ela para sempre. Ok? Não podemos reclamar da insegurança jurídica. Como o Brasil é um país que gosta de ter de tudo no mundo, nós temos o nosso VUCA. Eu não gosto de slides com esse tipo de letras, eu gosto de slides grandes, mas aqui era inevitável. Eu lerei para os senhores o que está escrito aqui. Em 2013, começaram as manifestações, nós tivemos a quebra do Grupo X e tivemos mais algumas coisas, como as primeiras prisões do Mensalão. Em 2014, começou a Lava Jato, perdemos de 7-1 para a Alemanha. Tivemos a história das pedaladas fiscais e a Dilma foi reeleita. Tivemos os primeiros ajustes fiscais depois da reeleição da Dilma. Tivemos uma epidemia de dengue. O dólar chegou a R$4. O Brasil perdeu o grau de investimento. Tivemos o desastre de Mariana. Tivemos a Zika. E começou o impeachment da Dilma. Em seguida, em 2016, tivemos a pior crise de água da história do Brasil. Tivemos o início do impeachment, tivemos as Olimpíadas, lembram? Tivemos eleições municipais, o déficit fiscal começou a ficar galopante e fizeram a PEC 241 para controlar os gastos. Em 2017, o Ike Batista, o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha foram presos na Lava Jato, porque a gente sabe não é uma coisa assim tão séria, né? Porque alguns deles já estão soltos. O ex-presidente Lula foi acusado. Começou o processo de impeachment do Temer, mas ele foi absolvido. Enfim, geramos uma enorme crise a partir disso. Estamos vivendo isso até hoje. Eu chamo isso do nosso VUCA. Em 2018, teremos eleições. Sabe lá Deus que tipo de cenário vamos encarar em 2019. Então, o que eu queria dizer para os senhores e senhoras é que VUCA veio para ficar. Nunca mais estaremos livres do VUCA. Ok? Esse é o contexto. E é nesse contexto que precisamos desenhar nossas estratégias. Você perguntou sobre PJ, né? E eu falei aqui, em voz baixa para você, é como eu dou aula na GV. Eu sou um PJ. Estou muito feliz e não quero outra vida. Ok? E é uma liberdade que é vista em muitas outras partes do mundo, mas hoje isso não é encarado como uma liberdade, mas como uma perda de direitos. E eu vivo muito bem com a minha nota fiscal. Ok?
se estamos em VUCA, temos que toda hora olhar os fatores PESTEL, que é político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legais. Vem o primeiro exercício que eu peço que os senhores escrevam aí no seu bloquinho. Quais desses fatores hoje afetam fundamentalmente a associação de vocês? Pode ser mais de um, tá? Escrevam, que depois nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou dar um tempo para vocês de uma ampulheta alemã. Vocês conhecem essa ampulheta, não? Ela é o contrário, ela cai para cima. Então, vocês terão esse tempo para responder. Mais um minuto apenas. Podemos? Quem quer falar? Ninguém se habilita? Você? Por favor. Bom dia, meu nome é Gledson e sou da Associação Paulista do Ministério Público. E o político é o que mais impacta, né? Dentre também o político e o tecnológico. O político eu trato de uma situação que onde a política não há razão, né? Então, você está numa certa situação, mas politicamente mudou e pronto. Não tem mais o que se discutir. A razão ali ela acaba ficando de lado, né? E a questão tecnológica, você tem um avanço, né, de tecnologia, de comunicação, de informação, que a associação não acompanha, né? Por ser uma entidade de classe, ela é muito mais voltada e focada à questão política do que as outras questões ali elencadas. Muito bom. Alguém tem mais algum fator para falar? Não? A senhora? Bom dia, eu sou da Sociedade Brasileira de Analistas de Alimentos. De uma certa forma, eu vejo que todos esses fatores impactam Sim. em diferentes situações e diferentes momentos, né? Mas eu destaco principalmente o econômico, o tecnológico, o social e o legal. São aqueles que eu vejo mais diretamente com a característica da sociedade que participo. E, se me permite, eu discordo um pouco do colega lá que falou do político, porque o político está sempre presente. Nós não podemos confundir o político de uma forma ampla do seu significado com o político partidário, que eu vejo como o maior problema de envolvimento. Fazer política é necessário. É intrínseco né? à nossa intrínseco. sociedade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, na minha visão, o que impacta mais é o tecnológico. Hoje, qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas pode montar uma associação ou uma sociedade para concorrer com os senhores, seja ela qual for, absolutamente integrada na internet. Esse é o risco que os senhores correm, ok? Mais cedo ou mais tarde, tudo isso pode ser implementado, porque isso se torna absurdamente volátil com tecnologia. Quem estava aqui ontem, lembra? A desintermediação que foi realizada com os hotéis. Os hotéis estão tentando se reinventar. Ou ele tem alguma coisa substancial para oferecer, ou ninguém mais vai para o hotel quando viaja. Especialmente viagens de turismo. Não é verdade? Eu vendi meu carro faz 2 anos e meio. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu não tenho mais automóvel. Eu não preciso de automóvel para nada.
eu não pago IPVA, não fico discutindo qual é o preço do estacionamento, porque eu só uso Uber. Não importa o horário, não importa a cidade, não importa o evento, não importa nada. Eu não tenho mais automóvel. Então, isso irá impactar a vida de todo mundo mais cedo ou mais tarde. E as sociedades e associações não estão livres disso. Ok? Qual é a solução? Prontidão. Lamento muito, mas de tempos em tempos, os senhores têm que olhar esses 6 fatores e verificar o que isso impacta no seu propósito, nos seus princípios, nos seus benefícios, na sua marca. De tempos em tempos, os senhores terão que olhar isso. Por quê? Porque esse é o conjunto da sua reputação. Ok? Propósito, princípios e benefícios que estão atrelados à sua marca formam o conjunto da sua reputação. Então, nunca mais os senhores estarão livres dos fatores PESTEL. Ok? Então, como fazer planejamento? Precisamos fazer planejamento com questões substantivas. Eu fiz o planejamento de uma sociedade brasileira no início do ano e nós focamos em questões substantivas. E quais seriam essas questões substantivas? O relacionamento com os associados, obviamente. Os senhores têm que ter esse pilar estratégico em suas associações e sociedades. Muitas e muitas são sociedades científicas e necessitam de educação continuada. Relações governamentais, política, não tem jeito. Isso também é obrigatório em qualquer sociedade e associação. E mais o que os senhores quiserem. Os senhores têm que ter pilares que enderecem essas questões substantivas. E tem um que eu considero obrigatório, que se chama governança. Nenhuma sociedade e nenhuma associação, nenhuma empresa hoje pode viver sem governança. Falamos aqui de compliance, falamos aqui de novas leis trabalhistas, um monte de assuntos, marketing, redes sociais, não é verdade? Se você não tem uma governança, alguma coisa vai escapar. Porque ninguém consegue pensar em tudo. E você ter um conselho ajuda a você pensar e errar menos. Não significa que você não vai errar. Você errará, mas muito menos. Essas questões substantivas é que eu queria que os senhores escrevessem agora para levar para casa. Quais questões substantivas os senhores querem acrescentar nesses pilares? Eu vou dar um minutinho e eu vou pedir que alguém fale se tem alguma outra questão substantiva que os senhores precisam levar para suas associações e sociedades. Alguém quer falar? Que outra questão substantiva precisa ser considerada na sua sociedade ou associação? Ninguém? Não? Seguimos. E aí, com os fatores PESTEL e as questões substantivas, você decidirá
se fará uma estratégia evolutiva ou transformacional. O que é uma estratégia evolutiva? Vamos lá? Bom dia. Meu nome é Antônio. Bom dia. O que é uma estratégia evolutiva, gente? Hein? Alguma coisa que você tem de estratégia que precisa evoluir, especialmente naqueles fatores PESTEL. Ok? E a transformacional significa que aqueles fatores, ou um deles, ou dois deles, influenciaram tanto vocês agora que vocês precisam mudar algumas questões substantivas. Dá um exemplo prático que eu falei ontem. Quem não tem um portal na web? Aqui, todos têm? Agora, quem tem um excelente portal de mobile no celular? Ninguém tem? As novas gerações usam por desktop? Usam? O que elas usam? Bom dia. O que elas usam? Celular. Então, tecnologicamente falando, se você não tem um portal que a gente chama tecnicamente de responsivo, ou seja, você não consegue abrir ele no celular de uma maneira coerente, fácil de navegação, você tem uma questão substantiva que precisa de transformação. Deu para entender? E governança? Por que eu disse que governança é obrigatória? A sua governança pode ser informal, formal, integrada, alinhada ou otimizada. Mas que diabo é isso, né? Isso é um processo de maturidade. Modelos de maturidade foram criados justamente para avaliar se você está num ponto atrasado, mediano ou avançado em relação à governança. Vamos discutir esses temas um a um, tá bom? O que é uma governança informal? Ela é orientada à despesa. A única coisa que o líder sabe ver é o relatório de despesas. Mas eu tenho certeza que ninguém vive isso aqui. Ok? Tenho certeza disso. Ele olha a despesa com desespero. Tem que controlar a despesa, tem comitê de despesa, tem tudo para despesa. E os senhores verão que isso é fraquíssimo. As bases de dados são segregadas. Você tem uma base de dados na sociedade, mas alguém criou um comitê ou uma comissão que ele acha que aquela base de dados é dele. Mas eu tenho certeza também que os senhores não têm isso. Correto? As áreas funcionam em silos. O que é isso? As áreas não se conversam. Ninguém sabe o que a outra área está fazendo. Os senhores também não têm isso. Não é? A visão do cliente ou do associado, no caso de vocês, não é homogênea. Todo mundo tem opinião sobre o associado ou o cliente. Não é verdade? Vocês conhecem a história dos dois fazendeiros? Não? Um tinha uma fazenda de frangos e o outro de gado. E um dia eles conversaram lá na entrada da porteira e falaram, olha, meus frangos estão morrendo. Aí o fazendeiro do lado falou, nossa, estão morrendo? É. Como é que são seus galinheiros? Ah, como é que é galinheiro? Galinheiro é galinheiro, cara. Negócio de pau. Ele falou, não.
tem que ser de alvenaria, com o telhado de uma água só. Aí ele olhou, foi lá, refez todos os galinheiros. Os frangos continuaram morrendo. Ele encontrou com um amigo fazendeiro e falou: eu fiz o que você falou e os frangos continuaram morrendo. Mas o telhado, a face que cai é face norte? Aí ele falou: não sei. Eu botei lá tudo de alvenaria, mas não, tem que ser tudo face norte. Ele refez os galinheiros, tudo com água só, face norte. E ele foi, e os frangos morrendo, e o cara dando sugestão, palpite. Aí uma hora que metade dos frangos já tinham morrido, ele encontrou com um amigo dele e falou: meu amigo, metade da minha criação já morreu. Aí o cara do gado perguntou: mas você ainda tem muito frango? Ah, eu tenho ainda, graças a Deus, porque ideia eu tenho de monte também. Eu tenho um monte de ideia ainda para te dar. Então, quando ninguém tem a visão homogênea das coisas, o cara tem ideia sobre o seu associado de tonelada. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos fazer com que ele, não sei, quem tiver isso passa a ter direito a ter aquilo. E vão tendo opiniões, porque não tem uma visão integrada. Mas os senhores não sofrem disso, tenho certeza. Só os acionistas conhecem as metas. No caso dos senhores, só a cúpula diretiva, ninguém mais conhece. Essa é uma governança informal. Conforme as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo. Ok? Na segunda-feira, você chega no seu escritório para resolver o que aparecer. É informal. Vamos falar da formal. Já melhora um pouco. Ela não é orientada só à despesa, mas à produtividade. Eu tenho certeza que os senhores não têm nenhum relatório que precisa ser montado manual. Não é isso? Não. Nenhum dos senhores tem. Todos os relatórios dos senhores são extraídos sistemicamente por uma ferramenta, já estão padronizados, tudo que você precisa ver, não é? E os senhores não têm nenhum problema de produtividade. Tenho certeza disso. As bases de dados já estão centralizadas, quer dizer, ninguém é proprietário daquela base de dados. A propriedade é da sociedade, da associação. Ok? Está melhorando, não está? As diretorias, lamentavelmente, ainda funcionam em silos. Mas você começa a ter uma visão do cliente, porque se sua base de dados está integrada, centralizada, você começa a ter uma visão única do seu associado. E as metas corporativas saem dos acionistas e descem para os diretores. Os diretores já sabem. Integrada. É orientada à rentabilidade. Eu já participei de muitos projetos em muitas empresas que aumentamos a despesa para melhorar a rentabilidade. Para um sujeito que só gosta de controlar a despesa, isso soa como uma alucinação. Não é verdade? Mas como ele vive naquele mundinho dele da despesa, agarrado àquilo, ele não admite que existe vida fora do controle da despesa. Eu quero garantir para os senhores que existe vida fora de controle de despesa. Importantíssimo isso, hein? Uma coisa é a base de dados estar toda no lugar só. Outra coisa, ela está unificada. Todas as providências de todos os comitês, comissões, tudo que vocês inventarem, isso estará integrado, unificado, sairá de um lugar só. Ninguém vai poder fazer nenhuma coisa financeira, por exemplo, que não seja coerente com a visão unificada das bases. Começa a ter comitê executivo e operacional. Então a gente começa a decidir num colegiado. Isso é muito bom.
a visão do cliente, porque eu tenho base de dados unificada, começa a ser desdobrada. Eu começo a dizer, olha, a inadimplência está assim, mas eu estarei seguro com relação à inadimplência, porque minhas bases estão unificadas e eu sei falar sobre isso. E todo mundo conhece as metas. Todo mundo conhece. Alinhada. Ela é orientada ao mercado. As informações de valor são utilizadas. Ora, eu me lembro quando a gente admitiu a primeira, vamos dizer assim, informação de valor, quando eu trabalhava em cartão de crédito. Isso na década de 90. Eu tinha até cabelo nessa época. Tá? A gente admitiu que quando a despesa começasse a cair, aquele portador do cartão tinha uma tendência de cancelar o cartão. Começamos a criar uns segmentos. Começamos a ver quem eram os caras que diminuíam a despesa e acabavam finalmente cancelando. Compreendeu? Então, eu conseguia ter informações de valor daquela base de dados. Não era só quem pagou e quem não pagou, mas qual era a tendência daquele grupo para atingir uma determinada posição na minha base de dados. Implantar governança corporativa. Governança corporativa tem boas práticas, tem um jeitão de fazer, tem uma forma de funcionar. É muito além de comitê executivo e comitê operacional. Todos esses problemas que foram debatidos aqui, quem tem governança corporativa está com eles, no mínimo, equacionados. Ok? A visão do cliente é preditiva, foi o exemplo que eu dei. Esse cara vai embora. Por quê? Porque eu vi na minha base de dados unificada que a tendência de quem tem aquele comportamento é de ir embora. Ok? Então eu consigo prever o que vai acontecer. E as metas são integradas, não existem metas incompatíveis. Aqueles silos organizacionais acabam, porque eu integrei as metas. E a governança otimizada é o que os senhores têm. É o meu sonho, um dia, encontrar isso. Ela é oportunista, ou seja, aquela oportunidade eu vou lá e pego aquela oportunidade e faço. Qualquer que seja a oportunidade, a empresa capta essa oportunidade. Vamos falar de uma oportunidade clara. A seleção não passou de uma fase para outra? Isso pouco me importa, tá? Cá entre nós. Mas me importa sobre a ótica de negócio. Porque conforme ela vai passando de fase, as pessoas vão se empolgando e gastam dinheiro. Algumas gastam até o dinheiro que não tem. Concordam? Isso é ser oportunista. Proativa. Se eu estou vendo tendências naqueles fatores PESTEL, eu, no conselho, tenho que ser proativo. Não adianta eu ficar aqui orando para que o meu candidato ganhe a eleição presidencial. Alguém ganhará. Construa os cenários e veja o que você fará depois da eleição. Se você não tiver essa proatividade, seu concorrente terá. Nem adianta falar que houve um terremoto. O terremoto do Chile, aquele último mais grave, os silos da Unilever caíram, mas da Procter & Gamble ficaram de pé. Adivinha quem conquistou o mercado depois do terremoto? E todo engenheiro civil sabe que numa área de terremotos, toda a construção tem que ser estrutura metálica. Então não existe novidade. A única coisa que existe é o grau de severidade do terremoto. O cara ganhou o mercado. A governança institucional, mais do que corporativa, ele representa aquela discussão no Congresso.
ele lidera isso lá. Não adianta ficar reclamando de político, você tem que ir lá. Tem que ver o que está acontecendo que afeta a sua organização. E aí a sua governança é institucional. Eu lembro quando eu ainda era apenas um engenheiro, que fizeram uma lei nova para corrigir um determinado fator de entrada de energia elétrica. Nós nos reunimos no Instituto de Engenharia, fizemos um curso e fomos atrás da lei. E dissecamos a lei, criamos o curso e treinamos os engenheiros. Mas se a gente não tivesse dissecado o curso, a lei, não teríamos montado o curso adequado. Você tem que ter uma governança institucional. O cliente, o associado, ele tem que ser colaborativo. Você não toca uma associação sozinho. Comitês e comissões ajudam essa coisa a caminhar. Ok? Conselheiro externo ajuda a associação a caminhar. E vocês vão ter que ter essas 3 letrinhas, que a gente chama Balance Scorecard. É uma maneira muito bacana de você ter relatórios para ser proativo. Aí você faz o famoso SWOT, potencialidade, fraqueza, oportunidade e ameaça, para cada tema substantivo. Se você fizer um SWOT análise geral, ele ficará na gaveta. Ok? Porque os temas são muito dispersos. Você precisa se concentrar nos substantivos. Lembrando que potencialidade e fraqueza diz respeito ao ambiente interno da organização e oportunidade e ameaça ao elemento externo da organização. Se você faz o SWOT, você tem que fazer o So What. Né? Ah, eu fiz esse SWOT, análise. Beleza, e o que é que eu faço com isso? Agora você vai dizer o que fará com isso. Você vai ter que criar planos integrados para resolver suas fraquezas, suas ameaças. Senão vira um trabalho de gaveta. É uma ferramenta que garante alinhamento estratégico, obriga a organização a sair da área de conforto, mas eu tenho certeza que nenhuma das suas organizações vive na área de conforto. Num país como esse, quem está na área de conforto está morto. Ok? Cria ciclos de aprendizado. Senhores e senhoras, isso é a chave da estratégia. Na hora que você avalia os fatores PESTEL, na hora que você coloca isso organizadamente nas suas questões substantivas, e você faz o SWOT, você aprende coisas que você não conhecia da sua organização. Acreditem no que eu estou falando. Não vale gerúndio. Só vale verbo no infinitivo. Ok? O que significa isso? Significa que eu tenho que construir ações e não ficar divagando sobre o galho seco e a vida do macaco. Beleza? Não pode. Você tem que construir ações. Divagar sobre a teoria da rota do transatlântico? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou elaborar um novo processo que vai mudar a maneira como eu farei a entrada de associados. Se você vai elaborar, o verbo está no infinitivo. Você vai agir. Estaremos resolvendo? Não, pelo amor de Deus. Ok? Não é uma área de telemarketing, é uma área de estratégia. Beleza? Admita as suas fraquezas, gente. Admita.
Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Por quê? Os seus associados conhecem. Conhecem as suas fraquezas. Eles sabem onde é que a coisa está pegando. Admitam que isso é fraco, aquilo ali não faz sentido. Eliminem coisas que não têm a menor noção. Não faz sentido nenhum. Façam isso. Porque se você não admite suas fraquezas, você não vai admitir a tua melhoria. E se você não admite melhoria, você também está morto. Alavancar potencialidades, é claro. Se eu puder colocar no meu plano de ação a maneira como eu farei isso, alavancando recursos internos, eu tenho que usar. Todas as vezes que eu fiz esses planejamentos, nós encontramos pessoas comuns dentro da empresa ou da sociedade com pensamentos brilhantes, gente com boas ideias, gente com vontade de fazer. Todas as vezes. E olha, não importa o cargo, hein? Não importa o nível hierárquico. Não importa nada. Nem raça, nem cor, nem credo, nem gênero. Vem coisas sensacionais da base operacional da empresa. Use essas potencialidades para você melhorar suas fraquezas. Muito obrigado. Pergunta. Eu não gastei 5 minutos, cumpri o horário. Perguntas. É um tema um pouco mais árido que o de ontem, né? O ontem é mais feliz, né? Falar de marketing é uma alegria. Falar de estratégia, desdobramento estratégico, disciplina, lá, é árido. Alguma pergunta? Algum pensamento estratégico? Ali? Oi, bom dia. Meu nome é Luciana. Eu sou da ABGE, Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. E eu trabalho na associação tem cerca de 6 anos. Lá é uma associação de geólogos e engenheiros, só que eu sou publicitária. E muito dos termos eu já vi quando estudava, só que é muito difícil de você colocar isso em prática para pessoas que não são da área. Como incluir isso? Quem deve incluir isso? É um conselho? É um funcionário? Como fazer com que a associação veja isso como função? Como você colocar para um diretor que tem que ser feita uma análise de SWOT na empresa, que é uma associação pequena de normalmente 5, 6 funcionários? Como colocar isso em prática? Quantos associados tem? Tem 600 associados pagantes e cerca de 1.000 associados como um todo. Então tem 400 que não pagam. Sim. Primeira coisa que você tem que perguntar para ele é o seguinte: por que 40% da nossa base de associado não paga? Se ele souber responder direitinho, talvez você não precise de um SWOT análise. Agora, se ele sabe responder, ele também sabe dizer como fazer com que esses 400 voltem a pagar. Tá. E uma dúvida maior ainda nisso. Como fazer com que ele saia do cômodo e fale assim, a gente tem 1.000 e como que a gente vai fazer para ter 2.000? Ou fazer com que ele queira ter 2.000, porque normalmente eles não querem. A segunda pergunta é que é a mais difícil. Como fazer com que ele queira 2.000 associados? Qual é, vamos dizer assim, o propósito da organização? Ela não tem um propósito, ela continua no mesmo e no mesmo. Ela não tem um propósito, ela não tem uma missão, não tem uma visão. Muito difícil de falar de estratégia quando não há um propósito, né? Eu começaria com um propósito científico. Ok? Minha proposta seria, ok, o sujeito se formou. Eu vi muito esse tipo de discussão no Instituto de Engenharia. Ele está formado. Engenheiro eletricista, que é o meu caso, engenheiro mecânico e vai por aí afora. Quais são os temas
substanciais desses engenheiros formados? Quais são os temas substanciais desses geólogos? Um tema que eu acho substancial é poluição do solo. Concorda comigo? Sim. Esse assunto interessa a qualquer um. Hoje em dia, se você compra um terreno e esse terreno está poluído, parabéns, o problema passou a ser seu. Ok? Você vai ter que cuidar da poluição desse terreno. Então, você tem que buscar temas substanciais interessantes a todos. Ok? Se você tiver um tema substancial que você consiga trabalhar em cima dele, você trará com certeza mais geólogos e alguns vão interessar retornar à associação. Agora, se você não tem um propósito, você não tem temas substanciais, é muito complicado a gente falar de estratégia, né? Porque vira um vazio, ok? Busque um tema essencial, coloque ele na mesa e vê o que acontece. Tá bom. Obrigada. De nada. Professor, Oi? só complementando, Ah. esse tema vai ser explorado logo após o nosso brunch, que vai começar agora, e vai ser retomado com toda certeza. É muito bacana e ter o propósito é fundamental. Pergunta. Professor, quando o senhor diz, primeiro, parabéns pela sua apresentação, ela é de extrema valia. Obrigado. Quando o senhor diz de tentar ter o engajamento dos associados dentro de comitês, para que a gente tenha uma gestão mais integrada e mais participativa, o senhor tem algum tipo de recomendação? Por exemplo, que os integrantes sejam exclusivamente diretores ou sejam responsáveis por áreas específicas dentro das empresas dos associados, porque o que às vezes a gente percebe é que o diretor tem uma visão e não necessariamente outras pessoas da sua equipe têm a mesma visão que ele quando atuam dentro de alguns conselhos, alguns comitês. O senhor tem alguma recomendação como a gente pode ser mais eficaz na criação desses grupos de trabalho ou comitês? Sim. No exemplo de geólogos, eu colocaria o comitê não com pessoal de diretoria, mas um comitê de geólogos e elegeria um cara para ser responsável desse comitê. Só que esse responsável tem que ir na reunião de diretoria dar satisfação do que está acontecendo. Ok? Um segundo tema que é muito importante em qualquer sociedade e associação é a causa política, que a gente debateu aqui. As leis estão rolando aí. Ok? Todas as associações têm um diretor jurídico, um gerente jurídico, uma empresa, né, de assessoria jurídica. Esse tema jurídico precisa de um comitê. Ok? Porque do jeito que a coisa anda, muitas coisas nós podemos ser pegos de surpresa e eu acho que uma pessoa falou aqui que isso não vale mais, né? Não vale mais você dizer, eu não sabia. Sua associação e sua sociedade terá que saber. Então comece com pessoas que até sejam associados, fazer com que eles sejam donos do que eu chamei de coprodução, coparticipação. Muitas empresas hoje chamam os clientes para fazer isso. Na Europa tem uma associação que se chama Consumer Goods Forum. É um fórum para material de consumo, para produtos de consumo. Empresas mudaram suas fórmulas de iogurte por recomendação de médicos e nutricionistas para alimentação infantil. Olha que coisa show! Entendeu? Então você tem um fórum que cuida disso, que trata desses temas. E esse fórum exige especialistas e você precisa criar esse tipo de debate ali dentro para trazer as causas e consequências para a tua associação. De novo, questões substantivas. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado a vocês. Estava ali o meu e-mail. Estou à disposição. Professor, mais uma vez, obrigado. De fato, show. Vamos fazer uma pausa agora para um brunch que está sendo servido agora aqui atrás. E eu sugiro nós retornarmos aqui às 13h30
Será uma palestra bem bacana sobre eventos, mas sobre a parte estratégica do evento, sobre propósito, sobre cálculo de retorno sobre investimento em eventos. Eu acho que é muito legal a participação de todos, é um assunto que interessa para todas as entidades. E também aproveitem a oportunidade, já que falamos de comunidade, que se relacionem com os nossos patrocinadores. Nós temos ali 2 mesas de jogos no canto esquerdo aqui, é muito bacana, patrocinado pela Cassino Experience e tantos outros que hoje estão aqui patrocinando o nosso evento. Obrigado e até daqui a pouco.